dois grandes nomes das licitações públicas, que bom vê-los, né? Dois, sem dúvida nenhuma, dois dos grandes profissionais na área de licitação eletrônica, né? Que dominam esse tema, né? Então, fico muito feliz com a presença de vocês, feliz com os professores que estão aqui prestigiando, Tiarlene, Lindneide, vários professores estão. Tiarlene, que vai ter um evento agora sensacional lá na Bahia. Depois coloca nos comentários aí, Tiarlene. Vou participar de um evento pela ECOA, pessoal, em breve. Mas eu quero falar aqui, aproveitar nessa DR Live, para falar sobre um curso online que foi lançado pela GC Premium, né? Um curso de formação para agentes de contratação e pregoeiros, justamente com essas duas grandes feras. Então, será um curso em que os alunos terão a oportunidade de estar vivenciando online com dois dos grandes nomes, né, que dominam as diversas plataformas eletrônicas, as diversas formas de realizar pregão eletrônico, de realizar concorrência eletrônica. Então, não poderíamos ter nomes mais adequados para um curso de formação de pregoeiro, né? Então, esse curso que vai ser organizado pela GC Premium, além do conteúdo, das aulas ao vivo, das aulas gravadas, os alunos terão a oportunidade de participar durante o período do curso de um grupo de WhatsApp exclusivo com esses dois grandes nomes, né? Quem já participou do curso Premium, na Lei das Estatais, com o Saulo, na nova Lei de Licitações com o Ronaldo, sabe que eles já estão colocando as respostas enquanto você está pensando nas perguntas, né? Então, é algo fenomenal, né? Espantoso, e ninguém sai com dúvida dos grupos de discussão. Acho que é uma das grandes riquezas dos cursos Premium, e você também será também do curso GC Premium, né? Eu vou pedir autorização para pedir para vocês próprios se apresentem. Todos já conhecem grandes nomes das compras públicas, né, onipresentes nas licitações eletrônicas, com experiência tanto no público, nas licitações pelo público como pelo privado. Ronaldo conhece o GovBR mais que o GovBR, né? Saulo conhece o GovBR e também é um profundo conhecedor das plataformas privadas, como, por exemplo, do Banco do Brasil. Também conhece mais que o Banco do Brasil, inclusive dá conselho lá para a turma melhorar a plataforma. Então, por favor, rapidamente, queria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Bom, Rony, então eu quero primeiramente agradecer a você pela grande generosidade, agradecer também ao professor Ronaldo que está aqui conosco. Para mim é uma grande honra estar com vocês, tá? Para a gente discutir um tema que é muito relevante, que é um tema que não podemos fugir, que é o avanço tecnológico nas contratações públicas, tá? Bom, eu sou empregado público federal, eu ainda sou de uma empresa pública federal vinculada ao MEC, aqui na cidade de Petrolina. Eu também trabalho no ambiente privado com consultorias para empresas privadas já desde 2011. E eu tive a grande oportunidade durante esse decorrer dos anos, desde 2005, estar em algumas frentes, atuar em algumas frentes, e o que me possibilitou aí realmente conhecer um pouco, não tanto quanto você citou, mas conhecer um pouco sobre as contratações eletrônicas, tá? Então será um grande prazer, sim, estaremos no curso Premium, eu e meu amigo Ronaldo. Eu costumo dizer que é literalmente um treinamento de pregoeiro para pregoeiros. Isso certamente faz uma diferença, porque conhecemos as dores, as linguagens, aquilo que vivencia no dia a dia. Então, é isso aí. Muito obrigado por permitir estar aqui essa noite. Gostei do livro branco lá em cima, viu? Gostei do livro branco. Já viu, né? Tem ele ali também. E você, meu amigo Ronaldo? Bom, agradecer aí ao Saulo pela parceria, né, ao Rony pela generosidade em nos dar essas oportunidades. Eu sou o Ronaldo Corrêa, sou agente público federal, atuando já há mais de 15 anos na área de licitações. Meu órgão de origem é a Polícia Federal, já estive na CGU, já estive no Ministério da Justiça por um período, tive a oportunidade, né, de ter essa vivência profissional, tanto no nível técnico ali, sendo pregoeiro, fiscal de contratos. Vou contar só os detalhes mais
por alto, né? Porque se eu entrar em detalhes muito miúdos, o pessoal vai chorar, Ione, pela história triste. E já tive a oportunidade também de ser chefe na área de licitações, e isso vai agregando camadas de experiência para você ter uma visão um pouco mais abrangente, né? Ou bem mais abrangente do processo administrativo de contratação. Então, fora a área de execução orçamentária e financeira que eu conheço muito por alto, todas as etapas, do DFD até a liquidação da fatura, eu já tive a oportunidade de atuar. Então, essa visão holística me dá uma posição assim, de ver, às vezes, o problema, como você diz, né? Às vezes a pessoa está formulando a pergunta, eu já sei onde isso vai dar. E aí a gente tem essa expertise, essa experiência prática, e isso ajuda muito a gente em sala de aula, como o Saulo disse, né, a traduzir a dor do aluno, né? Eu também estou na mesma situação que ele, então isso ajuda bastante, e eu tenho muito prazer em estar em sala de aula compartilhando isso com outros colegas, né? Estive semana passada lá no TCE em Sergipe, estava muito nervoso, né, órgão de controle e tal, mas a turma também foi muito receptiva exatamente por isso, Saulo. A gente tem a vivência prática, esse diferencial é enorme. E a gente está aqui para contribuir com esse conhecimento prático que vai ser agregado aí no nosso curso, né? A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Amigo, é a questão da reciprocidade, né? Vocês oferecem muito e isso vai gerando também o reconhecimento dos agentes públicos da atuação profissional de vocês, que realmente é uma atuação profissional muito completa, né? O caso do Ronaldo, ele é pregoeiro, mas também já trabalhou lá na gestão da Polícia Federal, na gestão da CGU, então ele sabe o que dá certo e o que não dá certo, né? Ainda dá conselhos para seguir na linha. Pessoal, eu quero também dar um abraço aqui. Eu vi que passou o professor Rafael Mota, estava com ele agora no evento em Roraima, pelo Instituto ITER, né? Gentileza em pessoa, né? O Rafael, um grande abraço para o Rafael. Ele disse que está tentando acompanhar vocês aqui, mesmo com a internet não sendo. Falar em Foi. Não foi internet. É uma mania minha de ter lembretes para me avisar e aparecer um lembrete aqui de uma coisa que eu tenho que fazer, né? É um vídeo que eu tenho que gravar. Pessoal, mas eu quero começar já em homenagem ao nosso amigo Ronaldo, né? O homem das tretas. Eu quero já começar com uma treta, né? Com um tema polêmico, um tema realmente polêmico, que está bem atual, que envolve a questão das plataformas de licitação, as plataformas públicas versus as plataformas privadas, né? Eu particularmente, eu tenho uma opinião própria, até eu publiquei, fiz uma live e aí saiu um corte sobre que a turma ficou meio, tal, mas é minha opinião, né? É uma opinião própria de que não há gratuidade, não existe plataforma pública, a diferença é a alocação de custo. Quando você tem uma plataforma que não é cobrada do fornecedor, ela vai cobrar de todo mundo, né? Eu estava até agora num evento no TRE aqui de Fortaleza, aqui no Ceará, e eu perguntei para uma pessoa que nos atende lá, o Arruda, super gentil, né? Extremamente dedicado, esforçado, realmente ele chega a impressionar. Eu disse, Arruda, sabe o que é o GovBR? Ele, não sei. Eu falei, pô, tu tá pagando a mesma coisa que o fornecedor para usar. Mas isso é uma questão de alocação, então é uma modelagem de Estado, né? Então é uma opção de fazer a alocação para toda a sociedade da plataforma. Quando você tem uma plataforma privada, é o fornecedor que paga. Eu particularmente acho que o GovBR deveria ter preços públicos cobrados dos fornecedores. Então, é pública, ok, mas se você quer usar, você vai pagar. Museus públicos, você não paga a entrada? Então, eu acredito que o próprio GovBR deveria ser cobrado. Por quê? Para que o custeio da plataforma, que é um custeio relevante, ele seja feito por quem usa a plataforma, pelos fornecedores. E isso evita o abuso no uso da plataforma e acaba auxiliando também para que os órgãos muito competentes que atuam nessa área possam ter mais recursos para estarem atualizando ela, melhorando a sua função. Então, eu acho que não há a gratuidade é uma ilusão econômica. Alguém paga, a questão é, paga quem usa ou paga todo mundo? Esse é o grande ponto. Mas quando iniciou-se essa discussão, acho que o grande desafio para a solução desse problema em relação às plataformas privadas, porque acredito que há
há realmente uma legítima preocupação, é separar o joio do trigo. Existem excelentes plataformas privadas e existem algumas que talvez não cumpram as mesmas regras, né, de transparência, governança, de integridade. Então, o grande desafio é separar o joio do trigo, porque aquelas boas plataformas privadas elas ajudam e muito o ambiente das licitações. E eu fiquei feliz que esse desafio tem sido feito um pouco pela atuação do TCU. O TCU tem capitaneado de maneira muito cautelosa, ponderada, dialogando, uma forma de tentar, digamos, vou usar essa expressão, regular este ambiente. E o que é que vocês acham? Eu queria a opinião de vocês que são da ponta, né? Da ponta de que está atuando, que conhece as diversas plataformas, que percebe, inclusive, às vezes, as agruras, né, de quem está na ponta. Eu tenho essa dificuldade com esta plataforma. Aí o outro tem esta outra dificuldade com esta outra plataforma. Com esta outra plataforma eu vejo esse problema aqui. Qual a visão de vocês sobre essa existência de plataformas públicas e privadas para a execução prática dos agentes públicos? O Saulo, que conhece mais plataformas do que eu vou dar o benefício dele falar primeiro, depois eu só complemento o que for necessário. Acho que é mais fácil. Bom, eu particularmente entendo que é saudável o uso de diversas plataformas, né? Sobretudo quando a gente tem, por exemplo, um ambiente competitivo, isso vai levar certamente o outro lado a se esforçar mais, a trazer mais processos de melhoria. Então, eu particularmente, né, sou muito a favor do uso, Rony, das plataformas privadas pagos pelo fornecedor, né? A despeito dessa ponderação que você trouxe aí, eu me recordo que quando a gente começou a atuar com contratações eletrônicas, eram predominantemente duas plataformas, o Compras, que à época era Comprasnet, e Banco do Brasil. Acredito que vocês vão se lembrar, mas quando foi editado o decreto 10.024, lá em setembro de 2019, foi quando houve a grande explosão do número de plataformas. Tínhamos, até a época, algumas outras plataformas, mas eu me recordo que foi mesmo com a edição do decreto 10.024 que houve a verdadeira explosão do número de plataformas, de modo que hoje a gente tem mais de 50 plataformas que operam licitações eletrônicas. Então, eu particularmente sou muito a favor, eu consigo enxergar alguns benefícios que a plataforma privada ela oferece que ainda a plataforma, digamos assim, gratuita, né, aquela que todo mundo é gratuita que todo mundo paga, não oferece, né? Sobretudo quando a gente olha para a questão do suporte, o suporte certamente é um dos pilares, é um dos fatores praticamente decisivos para que, por exemplo, os órgãos que não são CISG, né, dos órgãos que não são do Executivo Federal, optem por não utilizar a plataforma do Compras Gov.br. Quem atua, nós temos, de fato, uma plataforma muito completa, que é a plataforma do Gov.br. Eu, particularmente, trabalho há vários anos, mas, assim, hoje ainda não há como comparar um suporte. Por exemplo, quando você está precisando do suporte de uma plataforma privada, você liga lá e você liga e está falando com o suporte, entra aqui, acessa aqui, clica aqui, e aí você consegue resolver o problema. Então, esse eu acredito que é um dos fatores determinantes, né? Não é apenas mas é um dos fatores determinantes para que os órgãos não CISG optem por não utilizar o Compras. E aí opta por utilizar uma plataforma privada. Um outro ponto que também é muito importante, sobretudo no âmbito municipal, Rony, é que as plataformas privadas elas conseguem conversar com diversos outros sistemas de gestão. Sistema de patrimônio, sistema de empenho, o sistema, sabe, de almoxarifado, com diversos outros sistemas, o que, em termos práticos, isso facilita e muito a vida do usuário. Coisa que, por exemplo, a plataforma do Compras não conversa com esses outros sistemas de gestão, digamos assim. Conversa com o CIAF. Então, eu acho que quando a gente vai para o suporte e com essa interligação entre sistemas,
isso certamente ajuda aí muito na decisão para que os órgãos CISG optem por utilizar a plataforma privada, sabe? Então, eu Perfeito. particularmente sou muito a favor mesmo das plataformas sérias. Também sou muito a favor do que o Tribunal de Contas da União tem feito no sentido de fiscalizar, porque eu acho que perde todo o sentido de nós, professores, ensinarmos sobre licitações eletrônicas, que as licitações eletrônicas são mais transparentes e tal, e ter plataformas que fazem aberrações. Então, eu também sou muito, muito a favor, tiro o chapéu para o trabalho que o Tribunal de Contas tem feito no sentido de fiscalizar mesmo as plataformas privadas. Ótimo. E você, meu amigo Ronaldo? Para fechar, né, para a gente passar para a próxima, eu acho que o Saulo já, né, falou, eu concordo plenamente com a visão dele, né, de que há vantagens, né, mas assim, tem que ser uma análise mais aprofundada, né, como o TCU tem, já foi citado, né, por exemplo, no Acórdão 2154/2023, colocou ali alguns parâmetros para se fazer essa discussão. Não é dizendo que não pode. Tem muita gente se precipitando, né? Eu já vi alunos, até professores, fazendo afirmações no sentido de que o TCU não gosta que usa plataforma privada. Não é Não, é isso. verdade. A questão é que há que se fazer uma análise, fazer um ETP de fato, estudando as alternativas disponíveis e justificar a escolha de uma delas, sendo uma plataforma privada ou pública, né? Então, tem pontos como, por exemplo, a garantia do sigilo efetivo das propostas durante a etapa de lance. Isso é uma questão crucial, é uma questão de segurança do ambiente de negócios, né? Então, assim, não pode haver possibilidade de ter backdoor, né? Para poder entrar ali naquele momento e saber de informações que não deveriam saber. Então, tem essas questões que precisam ser resolvidas. A gente também não pode ser tão pueril ao ponto de achar que está todo muito bem, todas as plataformas estão no estado da arte, mas não, temos probleminhas ali a serem resolvidos e temos questões que realmente são bem mais sérias, como o Saulo falou, plataformas que estão permitindo fazer coisas que a lei não permite. Tá? Então, tem essa ressalva, mas de toda forma eu concordo, inclusive com a ideia do Rony, né, de que esse custo ser rateado é muito mais justo. Aliás, esse custo ser, né, alocado para quem usa é muito mais justo do que ele ser rateado para o seu João da padaria que nunca nem viu o Comprasnet. Exato, exato. É uma questão de definição de Estado. Eu acho que determinadas atividades como essa, a empresa ganha, o licitante ganha participando da licitação, então paga para participar, né? Como alguém que vai no museu paga para usar o museu. Óbvio, vai haver sempre um subsídio da sociedade se é pública, mas acredito que tem que ser sim, tem que haver sim algum custeio, mesmo numa plataforma pública do GovBR, né? Eu vi agora há pouco que Ronaldo chega assim, ajeitou na cadeira, foi a professora Raquel Carvalho que entrou, né? Então todo mundo já, opa, vamos se comportar aqui, prestar atenção. Um grande abraço, professora Raquel, e eu concordo. Não cabe ingenuidade em relação aos portais. É muito importante essa atuação do Tribunal de Contas da União para tentar regular esse ambiente, separando o joio do trigo, né? Exigindo maior integridade de algumas plataformas. Existem algumas plataformas muito sérias que são transparentes, sabem os dados, mas já ouvi falar, né, que algumas não têm essa mesma lisura, como o Ronaldo bem pontuou. Mas saindo dessa treta mais genérica, entrando agora na prática, né, uma prática das licitações, da vida do pregoeiro como ela é, né, um dos grandes problemas que meus alunos e alunas sempre falam, sempre questionam em relação à atuação como pregoeiro ou agora agente de contratação, é o ponto da inexequibilidade de preços, né? Óbvio que a gente não vai exaurir o tema aqui, deixa para falar de maneira mais detalhada lá no curso, mas teria alguma estratégia, ou pelo menos uma estratégia que cada um coloque para que o pregoeiro ele lide com esse ponto da inexequibilidade dos preços que tão comumente ocorrem nas licitações eletrônicas com pregão, né? O cara faz lá a pesquisa de preço, estima o custo. É 100 mil aquele serviço. Aí vai lá na licitação, tem gente que apresenta 26 mil, 28 mil, e depois não entrega, não fornece, né? Quais estratégias, ou pelo menos uma estratégia que cada um possa me passar, para que o pregoeiro possa lidar com maior segurança com essa questão da inexequibilidade? Deixa eu começar, o Saulo encerra. Pode ser, Saulo? Pode ser, sim, claro.
Bora lá. Eu acho, Rony, que tem, obviamente, vários pontos que precisariam ser tratados, porque é um assunto muito complexo. Ele não se resume só àquele momento de julgar a proposta. Ah, vamos discutir execuibilidade. Tá, e lá na sua estimativa de preços? Será que você teve uma diligência ao nível de te dar a segurança de você confiar naquela referência de preço, para que você possa agora discutir esse assunto de execuibilidade? Porque se você não confia no seu preço estimado, fica muito difícil de você achar qualquer solução para discutir sobre a execuibilidade. Eu costumo dizer que quanto maior o descolamento entre o preço estimado e o preço adjudicado e executado, né? Porque às vezes é adjudicado e não é executado, mas se foi adjudicado e executado, quanto maior o descolamento entre essa referência e essa, maior a chance de uma das duas estar errada. Porque assim, eu estimo 100, consigo comprar por 20 e a empresa executa, alguém errou. Não tem como eu estar certo dizendo que eu poderia pagar 100 se uma empresa provou para mim que ela consegue Foi o cobrar pregoeiro 20 que e foi um bom executar, negociador. né? Então, Foi o pregoeiro que mas, foi um bom negociador. mas tem limites, Só né? que não. Então, assim, quanto maior esse descolamento, maior a chance de dar algum problema. É, pesquisa de preço, né, bem feita, estimativa de preço bem feita, uma discussão mais centrada sobre a inexecuibilidade ser relativa ou absoluta, essa é uma treta enorme, que eu não vou nem entrar agora, senão a gente não sai dela, né? E uma discussão em relação ao custo incorrido pela empresa. Eu vou destacar esse último, que é onde o pregoeiro realmente tem que fazer a diferença. Vou aplicar o artigo 59, vou exigir que a empresa demonstre a execuibilidade. Beleza, tá tudo certo, ali deixa isso muito claro, essa possibilidade muito claramente. Mas o que é que essa empresa tem que me apresentar? A professora Priscila Vieira vive batendo, a gente sempre bate, tem um embate muito saudável, né, nesse ponto. Ela como advogada de licitante, né, e eu como pregoeiro. Olha, Priscila, o licitante tem que comprovar a execuibilidade. Aí ela fala, mas e aí, como que você, tá que nem a Receita Federal, né? Declara imposto de renda aí, tá errado. Não, então me diz o que que tem que declarar. Não, não vou te dizer, você que tem que declarar. Aí fica aquele jogo de empurra, né? Mas para fugir disso, né, para eu não ter que dizer para o licitante cada documento que ele tem que apresentar, que eu acho que não tem como, né? E para o licitante também não apresentar documentos que constituam mera declaração, tem que ter uma definição mais objetiva. Talvez até na hora de escrever o edital já deixar isso claro. A empresa tem que comprovar quais são os custos que ela vai incorrer para executar esse objeto. E então, com essa informação dela, é que eu vou analisar. Poxa, se o seu custo está 48, a sua proposta está 50, quase não tem lucro, mas eu não posso presumir que é inexequível. Por alguma estratégia de mercado, você pode pegar esse preço seu de 48 e vender para mim a praticamente preço de custo. Eu não posso impedir isso. Agora, se ela está oferecendo por 45, não tem como, né? Enfim, é uma discussão sobre custo. Quanto custa para a empresa? Aí, se a empresa não consegue comprovar o seu custo, quem vai conseguir, né? É ela que teria que ter essa informação. Então, essa é uma discussão que o pregoeiro tem que estar pronto para operacionalizar, que é a discussão sobre os custos que a empresa vai incorrer. Diligencie, peça a comprovação da execuibilidade em termos de custos a serem incorridos. É um desafio difícil, como você falou. Se a empresa diz que não, eu consigo fornecer, tentar quebrar essa informação é um trabalho difícil para o pregoeiro. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Tem muitas empresas que dizem, não, eu consigo, mas um mês depois, 2 meses, está pedindo reequilíbrio, está abandonando a ata, né? E às vezes a gente tem um prejuízo lá no fornecimento de medicamento, de serviços muito essenciais. Saulo, você tem alguma estratégia também para dar para o pregoeiro, para ele lidar com esse problema da inexequibilidade? A Cris, agora há pouco, postou um comentário, né, dizendo que é o prêmio mais polêmico lá do CBP. Por falar nisso, pessoal, 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros vai ocorrer agora, esse ano, em março. Certamente será inesquecível, né? É um grande, o maior evento de licitações do Brasil, é sensacional, e esse ano teremos a 20ª edição. Então não percam, realmente é um evento diferenciado. Mas tem um dia que há entrega de prêmios, né? E como a Cris falou, um dos prêmios é justamente a maior redução entre o preço estimado e o lance. Eu lembro que uma vez eu entreguei um prêmio e a redução era de 72% em relação ao preço estimado, né? Então, ou o cara fez uma pesquisa de preço muito ruim,
muito ruim, ou o fornecedor que ganhou não vai entregar, então não adianta também nada, ou então a pregoeira, que foi uma pregoeira que ganhou, ela tem alguma técnica de hipnose, né? Como o Saulo colocou, tem alguma técnica de hipnose e negociação, porque é um deságio muito grande, né? 72%. Uma dessas três coisas certamente aconteceu. Tem alguma dica, Saulo, que você passa Então, para o é, pregoeiro? Rony, de fato, eu acho que um dos pontos muito importantes é verificar, de fato, como foi que aconteceu a pesquisa de preços, dado esse dado aí, ué, alguém errou então. Se você tem um preço que você confia e o fornecedor apresenta o preço aparentemente exequível, muito díspare daquilo que você precificou, então alguém errou nesse ponto. Então, a questão da pesquisa de preço eu entendo que é fundamental. Tem um ponto também, Rony, que eu lido muito na prática, na consultoria aqui para as empresas, que alguns colegas até discordam, mas acaba que na prática eu vivencio e vejo muito isso, que a depender do objeto, o modo de disputa, ele, por exemplo, ele influencia bastante, sabe? Por exemplo, a gente tem para terceirização de mão de obras, a gente tem para algumas prestações de serviços, a adoção de um modo de disputa que esgota tudo aquilo que o fornecedor tem e aquilo que ele não tem. Então, eu entendo que o modo de disputa aí neste aspecto, e aí entraria certamente não numa ação do pregoeiro, mas lá na fase do planejamento, na escolha do modo de disputa adequado para aquele objeto, mas eu acho que o modo de disputa ele pode ser um fator que agrava essa questão da execuibilidade de proposta, sabe? Sobre ali modo de disputa aberto, por exemplo, que a gente tem um colega que chega a dizer que o modo de disputa aberto é o modo doação, né? O fornecedor, né, Ronaldo? É o modo É. de disputa doação. O fornecedor vai entregar o produto dele. Então, assim, sobretudo prestação de serviço, a escolha do modo de disputa adequado, ele pode mitigar problemas de execução. É, o grande problema, na minha opinião, é porque como nós não temos um bom filtro para a participação das licitações, e isso obviamente vai acontecer de maneira mais forte numa plataforma gratuita, porque há uma maior competição, uma maior participação de fornecedores, e às vezes, como alguém comentou aqui, registrou nos comentários, é um licitante que nem leu o termo de referência. Né? E o grande problema dessa redução absurda, eu acredito que não é na turma da pesquisa de preço, é no licitante. É o licitante que vocês conhecem o apelido carinhosamente de doidinho, que é o aventureiro que não definiu o preço de reserva. Ele não definiu o preço mínimo, ele não leu direito o edital, não fez estimativa de custo para fornecimento, e o que acontece é que ele vai ancorando o lance dele em cima de algum lance precedente. Alguém deu um lance, ele baixa o lance. Alguém deu um lance, ele baixa o lance. Alguém dá um lance e ele baixa o lance. E a tragédia do pregão eletrônico é quando dois ou mais doidinhos se encontram, porque aí você baixa, desce além da linha da inexecuibilidade e eles continuam ancorando um no outro. Né? E às vezes você tem 3, 4, 5 aventureiros que não têm preço de reserva e o mais besta fica ao final. Né? O mais besta. Os outros são doidos, mas não são tão bestas, então vão saindo, percebendo que caiu demais, até ficar o último, e isso é uma tragédia, porque se perde a licitação. Né? Agora, um grande abraço, meu querido amigo presidente Luciano Reis. Né? E um problema seríssimo e que a gente precisa avaliar é que muitas vezes isso está criando um ambiente, inclusive, de corrupção. Porque como, a partir do momento do final da disputa, a classificação é aberta, o mercado está se comunicando. Não é razoável nós termos licitações, por exemplo, como o Saulo falou, para serviços de terceirização de mão de obra, que os órgãos federais estão conseguindo contratar o 12º, 13º fornecedor. O que é que esses outros 10 fornecedores vieram fazer na licitação? Brincar, porque eles não sabem apresentar uma planilha, não sabem respeitar um preço estimado minimamente razoável, não tem documento de habilitação. Ora, alguns são aventureiros, outros são cafajestes, são empresas que estão saindo por acordos escusos, espúrios. E, infelizmente, o sistema está permitindo, a plataforma está permitindo, não se percebe essa evidente lástima que está acontecendo em algumas licitações eletrônicas. Desculpem o desabafo, né? Mas eu lembro que quando a SES era SLTI,
eu disse a eles, né? Ó, esse negócio de abrir a classificação antes dos recursos, do prazo para recurso, é um erro estratégico, porque o mercado vai se avaliar, vai se reconhecer, e isso pode gerar uma contaminação do anonimato da disputa, que é uma das melhores coisas do pregão eletrônico, né? Então, quando era SLTI, né, Ronaldo? Então, dá para fazer a contagem do tempo. Saber essa sigla já denuncia idade. Mas já denuncia idade. Agora, assim, Rony, quando o Saulo falou, não sei se vocês lembram, Ah. quando surgiu o decreto não, isso é coisa novinha. Eu pensei que ele ia falar a 8666, o decreto de 2300, que aí já não era comigo, né? Já era com outro professor. Mas olha, Rony, é assim, não é que o modo de disputa, por si só, ele vai ensejar em inexecuibilidade de propostas, mas eu entendo que pode induzir, sabe, o modo de disputa. Eu entendo que ele pode induzir. Por si só, ele não enseja, mas ele pode ser um fator que vai mitigar ou agravar a execução. Não, mas você tem toda a razão. Assim, cada modo de disputa vai dar um incentivo diferente para a redução do preço. O meu desabafo foi justamente sobre aquela redução absurda, né? Esses preços inexequíveis que nós estamos vendo. E uma das soluções, como alguém colocou agora há pouco, eu não consegui ler o nome, cadê? Valkyria, é penalizar, aplicar sanção para quem não cumpre a proposta, né? Para quem diz que tem as condições de habilitação e não tem, aplicar as sanções. Inclusive, é bom lembrar, o TCU já começou a cobrar dos pregoeiros de agente de contratação que não informam as autoridades superiores sobre a necessidade de abertura de processo sancionatório, né? Então, faz isso na sua lanchonete ou na sua licitação, toma as providências para que seja apurada a responsabilidade e aplicada a sanção a essas empresas, né? Só reforçar o que foi dito. Curiosamente, o professor Franklin Brasil hoje postou lá no grupo da NAP algumas referências de que isso não... que às vezes a gente pensa, isso é um problema na licitação do Brasil. Não é, não. Essa questão de você conseguir um bom preço e não possibilitar o mergulho, isso é no mundo todo. Não é só aqui, não. Não é. E manda um abração pro Franklin, é um quadro diferenciado. Gosto muito da forma dele, da forma como ele e Bradson fazem tudo analisando dados, né? Analisando dados. A gente rapidamente conversou esse fim de semana. Eu brinquei que ele é o Batman das licitações, né? Que ele tem dados, ele investiga os dados. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta, mais uma pergunta, e vocês decidem. Pelo menos um ponto. O pregoeiro hoje ele é um profissional muito completo, né? Ele acaba, por mais que digam que ele não pode fazer edital, por mais que digam que ele não pode ajudar no planejamento, a gente sabe que na prática o pregoeiro ele acaba dominando muito o ambiente das licitações, ganha expertise, não à toa. Estou falando com dois professores muito reconhecidos no mercado das licitações que são justamente pregoeiros, né? Então o pregoeiro ele ganha realmente, tem uma grande expertise na área, vai dominando diversos temas e ele tem que ter várias skills. Né? Alguém pediu inclusive para a gente falar sobre negociação, né? Quando seria obrigatório. Quais para vocês os pontos assim que exigem mais capacitação dos pregoeiros para eles criarem essas skills, essas peles, essas qualidades, essas capacidades? Vai lá, Saulo. Bom, eu até brinco na sala de aula, eu digo que o pregoeiro deveria ter status de autoridade competente, inclusive com salário, né? Porque o pregoeiro, ele é um profissional, de fato, que ele tem que conhecer minimamente diversas áreas. Ali a área do direito constitucional, direito administrativo, técnicas de negociação, um pouco de contabilidade ali. Então, é um profissional que, digamos assim, ele precisa conhecer minimamente para poder atuar com segurança. E aí a gente está falando, às vezes eu me entristeço muito quando a gente anda aí e a gente ainda encontra certo nível de qualificação de alguns pregoeiros, sabe, Rony? A gente precisa cair muito em campo para ajudar. Muito generoso com as palavras, Saulo. Pode falar mais abertamente. Na live de Rony eu não posso falar isso, né? Eu estou me policiando nas palavras. Mas eu entendo que o nível de qualificação precisa ser mais apurado, precisa se abrir mais turmas prêmios. Mas eu acho que o pregoeiro ele precisa conhecer pontos da norma, pontos, por exemplo, dos tribunais de contas. Tem muito pregoeiro de Câmara Municipal
Rony, preocupado com entendimentos do TCU, por exemplo, que ele não sabe nem o entendimento, qual é o entendimento do tribunal que está ali sobre a sua batuta, pontos também de sistemas. Então, eu acho que esses são os pontos que os colegas pregoeiros precisam se aprofundar mais. Semana passada eu fui a São Paulo ministrar um treinamento, mas um dia antes eu estava respondendo um recurso de um cliente aqui na consultoria, e aí, olha só, o edital do meu amigo pregoeiro era fundamentado na lei 14.133 com aplicação subsidiária no decreto 10.024. Por aí você tira. E aí o meu cliente foi inabilitado porque não apresentou a declaração de cumprimento de habilitação. Então, quando eu vejo esse tipo de situação, pregoeiro inabilitando porque não apresentou a declaração de habilitação e, ao mesmo tempo, indicando no edital que o fundamento para a sua licitação é a 14.133 com aplicação subsidiária do decreto 10.024, eu vou dizer o quê? Entende? Então, A gente infelizmente, tem... Como é, Ronaldo? Não, pode Então, concluir, Saulo. isso. Os colegas pregoeiros precisam, de fato, se aprofundar. Eu tenho alguns treinamentos que eu lido com o fornecedor. E aí eu sou literalmente bombardeado pelos fornecedores. Por exemplo, quando o pregoeiro não responde, quando eu falo, Rony, que o pregoeiro tem um prazo legal para responder recurso, os alunos pensam que eu estou mentindo. Quando eu informo que o pregoeiro tem um prazo legal para responder recurso, os fornecedores indicam que você está mentindo, porque tem 40 dias, 30 dias, 18 dias, entende? Então, assim, de fato, eu entendo que há uma necessidade premente de capacitação, de qualificação para atualizar os nossos amigos. E assim, diversas áreas que a gente poderia estar oferecendo. Por exemplo, na pergunta que foi feita aí no chat sobre negociação, poderia ter uma capacitação específica para ensinar estratégias para pregoeiro fazer negociação, como o professor Vinícius, da IBCR, lá no Rio de Janeiro, ele tem um vídeo, inclusive, que ele faz, eu não me lembro se é um reverbere com o Rafa, que ele fala sobre estratégias que o pregoeiro pode utilizar para negociação. Isso dá um treinamento muito bacana para dar ferramental para o pregoeiro atuar. Então, por ser tão multidisciplinar, o treinamento de um pregoeiro é um desafio enorme, Rony. É enorme, né? Porque tem todo o lastro jurídico da atuação dele, ele precisa saber usar argumentos, né, jurídicos e usar o básico do processo administrativo ali, na hora de tomar uma decisão, mas também ele precisa entender de sistema, ele precisa entender de negociação, ele precisa entender a estrutura de funcionamento do órgão dele, por exemplo, como são os fluxos internos. Então, é um treinamento multidisciplinar. Eu creio que o pregoeiro deveria ter essa visão, né, de ser um generalista, não especialista em objetos, porque às vezes o pregoeiro se preocupa em conhecer do objeto. Eu preciso conhecer de TI para fazer licitação de TI? Não, você precisa conhecer de seleção do fornecedor, né? Se é que existe uma especialização para o pregoeiro, é essa. Aprender a selecionar fornecedores, seja de que forma for a disputa, qual seja o objeto, a especialização dele é em selecionar o fornecedor. Mas ainda assim é uma atuação bem multidisciplinar. Perfeito. É interessante. E essa questão da negociação não pode ser uma negociação pro forma, né? Como muitas vezes se exige. Não. Tem que negociar, aí negocia. Não consegui. Então pronto, segue o jogo. Então não é para ser isso. Tem que ter técnicas. Acho que as normas, as regras também têm que auxiliar, dar instrumentos para que ele possa ter poder de negociação, né? Hoje, aliás, hoje não, com o decreto 10.024, eu acredito que não havia muito poder de negociação para o pregoeiro, mas concordo com vocês dois, né? E realmente o pregoeiro tem que ter diversas skills, diversas habilidades, né? Ele vai construindo isso com a sua experiência, e algumas situações são desafiadoras, né? A Daniela, por exemplo, postou agora há pouco um comentário que ela já teve uma licitação com mais de 150 empresas e com mais de 60 recursos, né? Então, mais de 60 recursos, aí tem que ser também alguém muito ágil. Opa, Saulo Davi, acho que caiu. Caiu. Saulo caiu. Mas com mais de 60 recursos, realmente a capacidade do pregoeiro dar resposta. E eu acredito que o pregoeiro é uma espécie de gestor também ali da licitação, né? Então ele tem que delegar, tem que, como você falou, ele não precisa entender de TI. Ele delega para alguém de TI lhe auxiliar, né? Eu acho, Rony, que aquele papel que inicialmente lá
a SEGES pensou, a época em que o professor Renato Fenili estava à frente, né, a ideia de que o pregoeiro seja um gerente de projetos, eu acho muito acertada, apesar de polêmica. Tem muita gente que discorda que o pregoeiro deveria ser esse papel. Eu acho que sim, mas qual gerente ou gestor de projetos? Aquele lá do PMBOK, aquele referencial internacional de gerenciamento de projetos. É aquele cara lá, ele não tem poder hierárquico sobre ninguém, não precisa ter. Ele só precisa ter a possibilidade de ter acesso às áreas, né? Área demandante, área técnica, para poder desenrolar, porque processo que não tem dono, né? Não anda, né? Fica ali. Se não tiver um gerente, alguém para cobrar, né? Prazos e cronograma, não anda. A Priscila, com seu humor, ela já disse que pregoeiro saiu, né? Pregoeiro saiu da sessão. Bom, É o pregoeiro mestre dos magos. é o Mestre dos Magos, Priscila. A Marla, eu vi aqui que Marla também comentou, quero até fazer um registro. Assim, Marla foi uma. Ronaldo eu já conhecia, mas Saulo eu ainda não tinha conhecido pessoalmente, e ela sempre fez muitos elogios a vocês dois, né? Tanto a Ronaldo como a Saulo. Um abraço, Marla. Meu amigo, isso, o pregoeiro mestre dos magos não pode, né? Essa skin, essa habilidade de sumir não é uma boa para ser treinada, né, Saulo? Isso, inclusive, Rony, eu gravei, eu gravei para o nosso curso, tem um módulo que a gente chama de boas práticas na condução das licitações eletrônicas, e um dos pontos que eu trato nessas boas práticas é justamente o sumiço do pregoeiro. E aí eu trago, como não é boa prática mesmo, eu trago. Uma vez eu estava participando de uma licitação, vou só dizer o estado, no estado de Aracaju, Sergipe, no estado de Sergipe, em Aracaju, e o pregoeiro sumiu durante um mês, entende? E assim, o meu cliente estava em segundo lugar. Quando o cliente cansava, ele colocava a esposa dele para ficar olhando o chat. Quando a esposa cansava, ele colocava o filho. Por quê? O pregoeiro já tinha desclassificado o primeiro, porque chamou o primeiro não respondeu. Mas o pregoeiro passou mais de 20, acho que uns 30 dias para trazer algum apontamento, alguma ação no chat. Então, mas enfim. Mas isso perfeita essa tua observação. Isso é um absurdo, né? E acho que, inclusive, caberia representação contra o pregoeiro. Isso é um absurdo. Mas isso acontece muito, Rony. Rony, na prática, isso acontece muito mesmo. Já ouvi relato. Voltando. Pregoeiro sai sem avisar, volta sem avisar, e aí dá um prazo muito exíguo para a empresa apresentar a documentação. Não apresentou, ele já desclassifica e ainda quer abrir processo sancionatório, né? Então, Rony, e ainda tem um agravante. Antes da Lei 14.133, nós tínhamos a nova sala de disputa. E, salvo engano, a gente teve isso por um tempo, mesmo depois do decreto 10.024, que era a funcionalidade de suspender, de fato, a sessão pública. Você ia lá e clicava no sistema suspender, ele pedia para você indicar a data e hora do retorno e a justificativa. E isso ficava registrado. Hoje não tem mais essa funcionalidade. Então, assim, acaba que o próprio sistema acaba induzindo, ou sei lá, né, facilitando mais ainda essa situação do pregoeiro mestre dos magos, que some, né? A Priscila está aí, está amando essa ideia de pregoeiro mestre dos magos. Com a demonstração ao vivo do Saulo, inclusive. O Paulo mandou um abraço aqui para vocês, né? O Davidson está dizendo que é porque esse pregoeiro não fez o Masterclass com o Saulo e Ronaldo. Certamente. Grande abraço para meu amigo Rodrigo Pironte, grande galão, uma honra tê-lo aqui, meu irmão. Deixa eu falar de uma outra treta, uma outra coisa, tema polêmica, em relação à análise dos documentos de habilitação. Né? Na opinião de vocês, existe uma boa forma para a gente equilibrar, de um lado, o formalismo moderado, né? Formalismo moderado, e de outro, digamos, o respeito à regra do edital? Como que a gente equilibra esses dois objetivos, né? Esses dois objetivos numa licitação, diante, digamos, do entendimento que tem sido muito forte de que a empresa pode sim ser chamada a completar, a corrigir a proposta, a corrigir, apresentar um documento, inclusive, que ela tem esquecido de apresentar. Esqueci, desculpa. Muitas licitações, estou estressado, esqueci de apresentar um documento. Então, o que vocês acham? Como a gente poderia equilibrar formalismo moderado e o respeito às regras do edital? Quer começar? Eu posso falar ou não?
Pronto, essa é uma linha muito sensível, muito tênue, porque, de fato, homenagear o formalismo moderado, mas sem desrespeitar as normas, né? E aí acaba que é uma linha muito sensível, de fato, sabe? Mas eu, particularmente, Rony, venho observando que o comportamento dos colegas pregoeiros, com o passar dos anos, o comportamento vem mudando, sobretudo por conta desse princípio mesmo. Era muito comum, por exemplo, há um tempo atrás, a primeira opção do pregoeiro não era a diligência. A primeira opção do pregoeiro era a desclassificação do fornecedor. Era retirar, de fato, o fornecedor do certame. E eu percebo que esse comportamento vem mudando ao longo do tempo. Esse, particularmente, é o meu posicionamento enquanto pregoeiro, e aí eu tenho direito do meu posicionamento, da minha opinião. Eu entendo que a primeira opção, na grande maioria das situações, não é de fato retirar o fornecedor. Pensa, essa situação, é possível haver o saneamento na diligência? Porque se eu tirar o primeiro, certamente eu vou contratar com um valor mais caro com o segundo, em algo em que era possível, de fato, haver o saneamento, mas sem infringir os preceitos legais. E, por exemplo, tem algo que já estava no decreto 10.024, que está na instrução normativa 73, por exemplo, é a possibilidade de o pregoeiro consultar os sistemas que emitem as certidões. Uhum. Mas veja, é muito comum os colegas pregoeiros, o fornecedor, por exemplo, que não é microempresa, não usufrui do benefício, empresa de grande porte, não apresenta a certidão federal. A gente não está falando de licitações, por exemplo, no Compranet, que tem o SICAF. Pode ser um outro sistema que não tem o registro cadastral. E aí é muito comum os colegas pregoeiros retirarem o fornecedor do certame porque ele não apresentou a certidão federal. Mas aí quando a gente vai para, por exemplo, o decreto 10.024, quando a gente vai para a instrução normativa, eu tratei inclusive hoje isso na aula com os colegas pregoeiros, a própria norma traz a possibilidade de o pregoeiro entrar no sistema e retirar essa certidão. Isso é possível, entende? Então, mas de fato eu entendo que é uma linha muito sensível, porque um aluno até perguntou, mas professor, se for, por exemplo, uma documentação que não tenha no sistema, não haja sistema para isso, como é que vai fazer? Entende? Mas essa, de fato, é uma linha muito tênue. Eu entendo que o pregoeiro ele não pode ter medo de recurso. Por quê? Se ele retira o primeiro, por conta dessa certidão, o primeiro vai entrar com recurso. Se ele vai lá no sistema e emite a certidão, porque na instrução normativa traz esse indicativo, o segundo colocado também vai entrar com recurso. Por que a gente indica? Você vai tomar a sua decisão pautado naquilo que você entende que é tecnicamente mais correto e trazer uma boa justificativa, independente porque recurso vai ter dos dois lados. Se você retirar o primeiro, ele vai entrar com recurso. Se você, por exemplo, emitir uma certidão no sistema oficial, o segundo colocado vai dizer, mas eu não posso, porque não é documento novo e tal. Então, eu entendo que essa é uma linha muito, muito sensível. Eu, particularmente, na condição de pregoeiro, a minha primeira opção, na grande maioria dos casos, não é retirar o fornecedor, é parar, analisar e verificar se há a possibilidade de haver o saneamento sem desrespeitar a norma, o edital, enfim. O desafio, eu acho que é tornar isso objetivo, né? A Daniela fez uma boa observação, porque a gente não deixa no edital o que é que pode ser diligenciado. Né? E a Pregoeira Surtada, que é um perfil bem curioso aqui do Instagram. Um abraço, Pregoeira Surtada. Pregoeiro Surtado? Pregoeira Surtada, então aproveita para relaxar. Ela tá bem engraçada, eu gosto. E ela está pedindo para tocar em relação, por exemplo, a índices de balanço. Né? Acho que a grande dificuldade é isso, como é que a gente... manda um abraço também para o professor Vinícius, que está aqui também nos assistindo. Acho que a grande dificuldade é isso, né? Como tornar objetivo. Né? Como tornar objetivo isso. Rony e Saulo, eu vejo que alguns agentes públicos, às vezes, tomam decisão, eu não diria errada, mas subótima. Ele poderia tomar uma decisão muito melhor e acaba tomando uma decisão ruim, e às vezes até errada mesmo.
por medo de recurso, por exemplo, medo de ter impugnação. Não é eu não acho que seja uma boa referência você tentar evitar recurso, tentar evitar impugnação, por quê? Porque isso é direito disponível, né, da sociedade, do licitante. O agente público está, eu costumo dizer isso, está e deve estar sob constante escrutínio público. O problema é quando você não tem a resposta para os questionamentos. Não é que o Ministério Público veio questionar, está no papel dele. O cidadão veio impugnar o edital, o CRA veio impugnar o edital, o sindicato veio impugnar o edital. Então, estão no papel deles. A questão é, se o agente público fez algo para, né, aquela ação, ele tem um fundamento, principalmente a previsão objetiva no edital, ele está mais seguro. É isso que vai dar segurança jurídica. Ah, mas o professor Ronaldo entende que o Acordo 1211 pode sim permitir a adição do documento novo que ateste frato presidente, beleza, concordo com ele. Mas não tem nada no edital. Aí o pregoeiro fica em maus lençóis, né, de tomar uma decisão, apesar de ser uma tese jurídica razoável, que inclusive foi agora, graças a Deus, né, validada pela Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, né, tem o parecer número 2 de 2025, que a professora Michelle divulgou ontem, né, inclusive está divulgado, eu não sei, deve ter divulgado lá no seu blog, né, Rony? Vai sair amanhã, né? Acho que já está no meu blog e amanhã eu publico na rede social. Eu publiquei lá no LinkedIn, então é um parecer que compensa ler, que ali você sabe qual é o fundamento jurídico que se pode utilizar para defender. Agora, de toda forma, lá deixa claro, preveja no edital. O pregoeiro não vai ter segurança jurídica adotando essa tese depois, sem previsão no edital. Então, a dica é, se não tem, fica muito mais difícil de decidir. Concordo. Eu gostei muito do parecer da Câmara Nacional, parabenizei Michele. O importante é ter regra clara. O grande problema, na verdade, é a imprecisão. Né? Eu acho que essas incertezas elas trazem um custo transacional gigante, porque é um vai e vem de processo, de resposta, essa incerteza se posso ou não desclassificar, se devo dar uma chance, é só uma chance, 2 chances, 3 chances. Tem isso Aí também. está no 10º licitante, quantas chances? Então, boa parte dos documentos de habilitação, na minha opinião, nisso eu sou um pouco radical, nem eram para existir. A maioria que está ali é só para dar trabalho e confundir, deixar o edital confuso. A maioria não era para ser exigido. O que está em sistema não era para ser exigido. Então, você entrou, tem que estar já cadastrado com essa documentação no sistema, o próprio sistema faz a leitura, se as certidões estão válidas ou não, se não tiver, nem entra na licitação. O registro cadastral está no registro cadastral, obrigatório para participar da licitação, já com aferição, já era para ser assim, nada que precisa de sistema era para precisar juntar documento ou habilitação posterior. E o resto eu já resumia ao que realmente é relevante. Aí o cara só tem que trazer documentação de habilitação econômica, documentação de habilitação técnica, os atestados. Se ele esquecer isso, amigo, não sei se eu teria paciência com ele, não. Eu espero ele esquecer o quê na obra? Uma viga? Né? Espero ele esquecer o quê? Então, não sei se eu teria tanta paciência. Então, talvez se a gente simplificasse a habilitação, tirasse um monte de coisa que nem precisa estar ali, nem deveria ser exigido na sessão, ficaria mais fácil evitar confusão e talvez ser mais rigoroso, inclusive, com a regra. Porque eu fico imaginando também a situação do licitante sério, que está lá em segundo colocado, e está vendo aquele cara que não teve condição nem de ler, nem leu o edital, porque é um incentivo que a gente vai dando, sabe? Se o licitante esquecer um documento, puxa vida. Uma coisa é eu apresentar um atestado e o pregoeiro falar, olha, eu acho que esse atestado não prova a habilitação técnica. Aí eu digo, não, mas eu tenho a habilitação, eu vou te mostrar um outro. Aí eu concordo, para mim, é o que está na lei, inclusive. A possibilidade de eu demonstrar, reforçar o que está ali. Outra coisa é, eu esqueci de juntar o atestado. Pessoal, eu esqueci de juntar o atestado, significa que eu não li o edital. No mundo real é isso, eu não li o edital. E será que a gente vai incentivar esse tipo de prática? Do licitante que disputa a licitação sem parar para ler o termo de referência, sem parar para ler o edital. Então, eu sempre defendi o formalismo moderado. Hoje em dia, eu acho que eu sou meio crítico a ele. Também a minha personalidade, eu gosto de, às vezes, remar contra a maré. Né? Mas, por falar em remar contra a maré, né, eu queria trazer um ponto, acho que
Pessoal, para quem está ouvindo aqui, que é pregoeiro, agente de contratação, eu reitero, não percam a oportunidade de fazer, né, de participar desse curso, esse masterclass com essas duas grandes feras. Você quer realmente entender do pregão, entender de todas as particularidades dessa vida de pregoeiro, ser um pregoeiro premium, façam, não percam esse masterclass, falem com a turma do curso premium. Inclusive, para quem está participando da live, tem um cupom de desconto para ter 40% de desconto e participar desse grande curso. Vocês, além das aulas ao vivo, das aulas gravadas, vão ter a oportunidade, eu digo, é uma oportunidade, eu vou ver até se eu participo também do curso para assistir a aula, aprender com essas duas férias, de estar no grupo de discussão, no grupo de WhatsApp com eles, né? Tirando dúvida, né? Rony, viu, Rony? Ronaldo, Nessa pequena amostra nossa aqui, o pessoal já gostou. Imagina 8 horas de aula, né? Então vai 8 ser horas com bacana. cada um e ainda o grupo de discussão. Então é uma oportunidade. Ele vai ser online, pregoeira surtada. Só não vai poder surtar no grupo do É, WhatsApp. esse Aí você cupom de vai desconto relaxar. está no Stories, inclusive, do meu perfil lá. O link para inscrição, bem facinho de acessar. Não percam, não percam. Esse curso realmente vai ser diferenciado. Eu mesmo vou tentar assistir as aulas ao vivo para aprender com vocês e tentar talvez estar no grupo de discussão. Certamente, tenho certeza que vão ser dúvidas muito práticas, muito interessantes. E para a gente que é professor, vivenciar essas dúvidas práticas e as soluções que vocês têm, vocês professores especialistas na área, é muito importante para que a gente possa também repassar para os nossos alunos. Mas falando em remar, né, contra a maré, de coisa nova ou de soltar a poita, né? Eu queria trazer para vocês aqui esse tema do momento, né? A hum. questão do Contrata Mais Brasil, né? O Contrata Mais Brasil. Eu já vi alguns falarem, né? Alguns, o professor Marcelo, querido professor Marcelo também foi um que falou, a gente interagiu recentemente no Instagram, falarem, terem uma preocupação. Um aluno hoje também me perguntou sobre isso. Será que esse tipo de modelagem, né, de marketplace, como propõe o Contrato Mais Brasil, ela vai acabar com o pregão eletrônico? Vocês acreditam que vai haver algum impacto no pregão eletrônico? Eu vou antecipar, é um tema novo, vou tentar antecipar já a minha opinião, a que eu dei hoje na aula. Eu acho que não vai acabar, obviamente não vai acabar, mas haverá um nicho de licitações que a gente usa o pregão eletrônico que provavelmente essa modelagem de plataforma vai ser mais utilizada, né? Ela vai ser... O que é que vocês acham? Eu penso Eu igual, particularmente, Rony. Eu acho que tem um nicho, assim, na verdade, desde aquele estudo que a CGU publicou em 2017, né, demonstrando que o custo processual de uma dispensa é 10 vezes menor do que o de um pregão, eu tenho cada vez mais pensado parecido com aquela ideia que a SFC colocou inicialmente. Observe bem se de fato você precisaria estar fazendo pregão para isso aí, que a CGU chama de pregão deficitário, né? Que é aquele em que a disputa não possibilita redução suficiente para cobrir o custo a mais que você está gastando para fazer a licitação. E, novamente, agora em 2023, a CGU, se eu não me engano, 2023, encaminhou a SEGES, né, uma sugestão de que ela orientasse os órgãos que, cabendo dispensa de licitação, justifica muito bem se você for fazer a licitação. Então, assim, já são demandas que nem deveriam estar sendo encaminhadas para fazer pregão. Então, eu acho que essas a gente deve ter, sim, fora das disputas de licitação. Mas não são as principais demandas que o mercado mais está interessado, tal. São aquelas demandas que já, eu acho, na minha opinião, que já nem deveriam estar sendo licitadas. Interessante. Você, eu Sal? particularmente eu comungo do entendimento dos dois colegas. Eu acredito que não vai acabar. Também acredito que não vai esvaziar, como o colega comentou aqui, mas certamente irá abarcar uma fatia considerável do mercado que faz contratações de pequena monta, né? Contratações menores, mas certamente isso reduzirá a quantidade de pregões que acontecem hoje, mas acabar não. Somado ao contrato continuado de até 10 anos, né? Inclusive de fornecimento. Então, a quantidade de Haverá uma licitações diminuição deve do número reduzir. de pregões, certamente. Certamente. Ao mesmo tempo, a gente precisa cada vez mais expertise, né? Para licitar bem um contrato de 10 anos, como o Ronaldo falou, o pregoeiro tem que estar preparado. Não é só licitar, é saber licitar. Né? Como diz o meu amigo Igor Coité, que está aqui também, grande advogado baiano.
é preciso saber licitar. E o pregoeiro é o agente público mais responsável, mais competente para estar capitaneando, ajudando, inclusive, a melhorar, né, o modelo. Eu concordo, eu penso isso. O modelo de plataforma como marketplace, isso é no mundo todo, né? No mundo todo. Países como, por exemplo, Chile, Compras, que já tem modelo de marketplace, a Índia, que tem um modelo muito interessante, que é o Gen, próprios Estados Unidos, né, Estados que usa Unidos, na GSA, né? tanto a pública como também tem a particular, todos eles também têm modelos de e-procurement, que é a licitação, nossa licitação, nosso pregão eletrônico, concorrência eletrônica. E isso não acabou, pelo contrário, existem demandas que o modelo de plataforma não é bom, simplesmente ele não é bom. O modelo de procurement, de licitação eletrônica, ele vai ser a melhor solução realmente, mesmo com a existência da plataforma. Então, não acho que acabará, não acho que esvaziará, concordo também com o Saulo, apenas algumas demandas que hoje a gente usa. E, como o Ronaldo bem colocou, de maneira deficitária, o pregão, elas vão ser deslocadas com mais eficiência, né, para uma seleção mais eficiente nesse modelo de plataforma. Acredito que tem que ser ajustadas, algumas coisas precisam ser ajustadas. Eu tive a oportunidade de, no final do ano passado, trabalhar com o pessoal do portal de compras públicas, né, para preparar a plataforma de credenciamento para o Mercado Fluido, que é um marketplace deles. Estou ansioso para vê-los usar em prática cada vez mais, porque acredito que é uma evolução, sobretudo para pequenos municípios, para permitir uma proteção ao mercado local. Mas acabei pulando uma pergunta, né? Eu queria fazer, antes das últimas considerações, o pregão eletrônico ele promete uma maior eficiência e redução de custos, né? Mas ele também traz alguns riscos operacionais e tecnológicos. O que é que a gente pode, o que é que vocês veem de problemas que ocorrem no pregão eletrônico e como a gente poderia tentar melhorá-los, né? Por exemplo, vou citar aqui um problema, você ter essa ausência desrespeitosa do pregoeiro. Um outro problema, você ter licitações desertas, fracassadas, né? Você ter um resultado de uma licitação, mas que depois não gera uma frustração contratual, porque o fornecedor que ganhou a licitação não está entregando. Pelo menos uma dica que cada um possa dar para como reverter esses problemas operacionais ou tecnológicos, esses riscos que o pregoeiro enfrenta nas licitações. Posso começar, Saulo? Pode sim, claro. Sobre riscos operacionais e tecnológicos, eu até acho que Saulo complementaria melhor, mas eu citaria um que assim, me incomoda bastante. Nenhum sistema funciona sem falhas. É claro que existe uma expectativa de falha dentro de uma razoabilidade ali e está dentro do risco do negócio, mas às vezes essas falhas acabam sendo mais do que o esperado, enfim. Então, essas falhas do sistema, elas trazem impactos absurdamente altos. Às vezes, um erro no compras afeta centenas de licitações de uma vez. Então, assim, é uma situação de risco operacional ou tecnológico que tem que ser levada em consideração quando se basear a sua seleção do fornecedor 100% em licitação eletrônica. Então, assim, como que você ameniza esse risco? Planejando melhor. Quem sabe que pode dar problemas na frente, incorpora esse risco na sua matriz, né? Risco de que a plataforma fique indisponível no dia da licitação. O que eu posso fazer? Antecipar o início dessa licitação para, mesmo havendo esse atraso, ela não comprometer a data de entrega lá na frente. Então, o órgão pode se preparar para isso, porque é um risco real, apesar de não ser proeminente, não é na maioria das vezes que vai ter esse problema, mas ele existe, tá? E um outro risco, fora dessa questão operacional e tecnológica, é o risco de você selecionar um fornecedor que não seja da sua cidade, por exemplo, no município do interior. Essa é uma grande objeção, eu entendo, tá, a objeção dos municípios pequenos, do interior, em, né, ter reservas em relação ao pregão eletrônico. Mas eu acho que é uma certa falta de conhecimento, Rony, porque mesmo no pregão eletrônico, o município pode ter regras para beneficiar o fornecedor local, regional, e não faz essas regras.
Então ele acaba criando o problema e depois reclama que o problema aconteceu. Mas ele tem a solução à mão. Regulamenta, cria essa proteção ao mercado local, como você bem disse, em relação, né, ao Contrata Mais Brasil ou um e-marketplace que você possa agregar essas proteções, é perfeitamente possível, né? Então, se tem esse risco, trate ele adequadamente. Não é justificar fazer pregão presencial para poder tratar esse risco, não, porque o pregão presencial pode vir empresa de fora também. É verdade, e tem muitas falhas. Até o Igor colocou aqui. O Igor também é um grande conhecedor de plataforma pelo lado do fornecedor, né? Tem plataforma que ainda está aplicando uma modelagem que não está prevista na lei, né? Tem, tem. Isso, isso é preocupante. E a Saulo, gente tenta flexibilizar os responsáveis por essas plataformas, eles não são tão permeáveis assim a nossos clamores. isso. Eu particularmente nesse ponto que Ronaldo, especificamente nesse ponto que Ronaldo tratou, falando acerca da implementação do pregão eletrônico, né, e o prejuízo, ou talvez um prejuízo ali para o mercado local, né, porque certamente isso em termos práticos acontece mesmo, quando um município, por exemplo, que ainda hoje não implementa o pregão eletrônico, certamente quando ele implementar, virão outros fornecedores de fora. E, por exemplo, eu particularmente elogio bastante o Sebrae do estado do Paraná, faz um trabalho muito bacana acerca da capacitação dos fornecedores. Então, quando chega um município, por exemplo, que vai implementar um pregão eletrônico, o Sebrae já chega lá e capacita o fornecedor para que, quando aquela instituição, por exemplo, realizar um pregão eletrônico, os fornecedores locais sejam eles quem continuem fornecendo para o poder público. Né? Mas, certamente, há um problema, sim, eu vejo que, em termos práticos, quando o órgão público ele implementa, eu sou um defensor de contratações eletrônicas, mas eu acredito que pode trazer alguns pequenos problemas que, claro, esses problemas não são motivos suficientes para não atender a obrigatoriedade de licitar de maneira eletrônica, mas certamente vem mais fornecedor de fora. E, por exemplo, eu estava vendo hoje, olha só, uma licitação de um órgão da administração federal com 489 itens. Uhum. A licitação era por item e, Uhum. assim, era material de expediente, não, material de construção. E aí, veja, aí certamente o que vem de fornecedor de fora, que vai ganhar, por exemplo, um item de R$ 2.000, e aí isso acaba que vai trazer um desestímulo até na hora da execução. Eu estava vendo esses dias uma nota de empenho daqui de Petrolina, onde eu sou, para um órgão de Belém do Pará, R$ 3,20 uma nota de empenho. Entende? Então, o pregão eletrônico em si, se a gente não tiver uma boa execução contratual, pode, aquilo que seria benefício, trazer alguns percalços. Mas, obviamente, isso não é motivo suficiente para não deixar de contratar de maneira eletrônica. Agora, a gente precisa, ao contratar de maneira eletrônica, tomar estes cuidados para que o processo da contratação eletrônica em si não vire um problema. Inclusive, Saulo, especificamente no Paraná, né, que foi o exemplo que ele deu, o TCE do Paraná é um dos que entende, né, salvo engano, que o município pode sim criar regras para dar exclusividade para MEI PPC-sediado local regionalmente. Então, essas regras precisam ser criadas no município para criar essa proteção no mercado local. A jurisprudência do TCE Paraná ela é para uma situação mais restrita, né? Particularmente, eu sou contrário, com devido respeito ao TCE Paraná. Sou contrário, por exemplo, que acontece em Sergipe, né? Que também permite licitações exclusivas para municípios, legislações locais. Eu defendo até no livro, inclusive, isso é público. Acredito que esse tipo de regra é inconstitucional e se todos os municípios começarem a aplicar isso, no final nós vamos ter todos os municípios fazendo licitação apenas para as empresas dos seus próprios municípios, o que obviamente seria horrível para as contratações públicas, né? Só traria ineficiência. Eu até entendo a preocupação dos municípios, mas acredito que a vantagem para o fornecedor local ou regional tem que ser feita através de
capacitação, chama o isso. Sebrae, ajuda, capacita os fornecedores. Ele já tem uma grande vantagem competitiva com menor custo de logística, né? E a legislação permite preferência de contratação, você pode ter uma modelagem de licitação que traga alguma vantagem para eles, mas Margem de restringir preferência. com uma margem perfeita, com uma margem de preferência, né? Mas você restringir essa exclusividade, isso vai ser uma solução aparentemente fácil, mas que no final vai gerar apenas ambiente de corrupção. Uma das grandes vantagens do pregão eletrônico foi justamente permitir essa maior competitividade e transparência. E licitações locais restritas apenas à empresa daquele município, eu acho que a gente vai perder muito, muito mesmo em transparência. Quero mandar também um abraço para o Reinaldo, amigo Reinaldo, professora Marierbe, professora Mary. Quero mandar também para o Licitação, nosso querido amigo do... Foi ele que falou que estava esvaziando, né? Nosso queridíssimo amigo da Licita Brasil, né? Um cara de energia maravilhosa, um grande aluno, amigo e profissional. Né? Professor Marcelo, mandar um abraço para todos vocês que nos abrilhantaram com a presença. Professor Mary Berg, já falei, professor Reinaldo, Licita Brasil, Marcelo, todo mundo. E quero passar para vocês, porque a gente já passou de 1 hora, eu tenho medo que o Instagram nos derrube. Quero passar para vocês, queridos amigos e professores, para fazerem suas considerações finais, lembrando a todos, não percam esse Masterclass, esse curso online feito pelo GC Premium, com esses 2 grandes nomes das licitações públicas, o professor Ronaldo e o professor Saulo David, né, que entendem realmente na prática como se faz a licitação eletrônica, o papel do pregoeiro, os desafios do pregoeiro. Então você vai ter aulas ao vivo, vai ter aulas gravadas, vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo com essas 2 grandes feras, que vai servir para tirar dúvida, vai servir para fazer terapia também, né? Terapia sobre os dilemas de ser um Sempre. pregoeiro. Eles entendem você melhor que o seu terapeuta. Então, vai ser uma convivência muito importante durante todo o período do curso. Eu acho que vai ser um treinamento, uma masterclass engrandecedora para que você se aprimore enquanto pregoeiro ou enquanto agente de contratação. Quero agradecer muito a vocês pelo aceite ao convite para participar desse grande masterclass, né? E também para participar dessa live. Confeitaria Pampulha, se você achou a live esclarecedora, você vai ficar É a minha irmã, mano. embasbacada com o masterclass. A minha irmã, lá de Belo Horizonte. Ah, é? É. Um abraço. Fornecedora aí, ó, fabricante de confeitaria. Um abração. Não sabia, meu amigo. Um abração. Meu amigo, então eu queria passar primeiramente para Saulo, para você fazer suas considerações finais, Saulo, depois ao meu querido amigo Ronaldo, reiterando meu agradecimento pela presença de vocês. Primeira vez, eu acho que eu faço com 2 convidados, eu gostei, foi bem dinâmico. Muito obrigado pela presença de vocês. A fuga do pregoeiro, o resto foi tudo legal. Bom, Rony, então eu que agradeço, tá, pelo convite, agradeço mais uma vez pela generosidade das palavras, a generosidade no convite. Eu falava com o Ronaldo, o palco do prêmio é um palco de grande honra e eu tenho tratado isso como de fato é. Eu dei aula hoje o dia inteiro e tomei uma água e voltei para a live, porque eu não poderia recusar o convite. Enfim, eu acho até engraçado tudo que vem acontecendo comigo profissionalmente. Hoje eu tenho contato com pessoas que eu sempre estudei e isso é muito engraçado, né? Mas eu estou muito feliz, estou muito empolgado com a Masterclass. Essa semana eu concluo a gravação no módulo do Sistema do Banco do Brasil. Tem uma fatia do mercado que utiliza e a gente está concluindo a aula nesse sistema. No dia 9 e dia 16, eu terei aula ao vivo com os colegas, também tratando de simulações práticas, já em outro sistema, que é o sistema do Compras GovBR, do Comprasnet. E será um momento muito bacana, onde a gente vai trazer na prática pontos que os colegas pregoeiros vivenciam no dia a dia. Então, muito feliz pelo convite, pelos 2 convites, por participar da Masterclass e estar aqui com vocês na live. Valeu, amigo. Você, Ronaldo. Bom, só agradecer, né, a parceria, né, 2 pessoas que eu admiro muito, né, o Saulo é uma pessoa generosa, assim como o Rony,
né? Todo mundo que está aqui, temos 60 pessoas aí conectadas, eu tenho certeza que eu falo por todos eles, né? O Rony é um exemplo de generosidade, de incentivo a gente crescer mais e mais, né? E também não deixar de reiterar, temos a Masterclass, temos cupom de desconto, tá lá no store do meu perfil, terminou a live aqui, vá lá, tem um cupom de desconto, inscreva-se, não perca essa oportunidade. Será um evento de capacitação onde a gente vai caprichar mesmo, a gente vai entregar mais do que vocês vão contratar, né? E vai ser um prazer, vai ser uma honra para a gente fazer essa diferença aí na capacitação dos agentes públicos. Eu me realizo muito pessoal e profissionalmente quando a gente consegue entregar um resultado bom. Então, assim, no que depender de mim, pelo menos, eu tenho certeza que do Saulo também, nós vamos fazer valer cada centavo que vocês pagarem pela inscrição. E agora, no final, entrou uma turma pesada, viu? Tayane entrou, querida Tayane, Olha, lá de Itabuna. Entrou o professor Anderson Pedra, meu Deus, a grande, entidade, meu guru entrou, meu irmãozão. E entrou minha mãe entrou sério? aqui na live. Olha só, rapaz. Minha mãe entrou aqui na live, sua irmã entrou, minha mãe entrou também. Ótica Universo, JP, é a ótica da minha mãe. Pessoal, mãe, te amo. Beijão, beijão. Pessoal, eu que agradeço o convite, o aceite de vocês ao convite, né? É uma honra ter vocês aqui na live. Será uma honra ter vocês no nosso Masterclass. Tenho certeza que será transformador para todos aqueles pregoeiros e agentes de contratação que participarem. Como o Ronaldo bem falou, quem está aqui na live tem um cupom de desconto, vão lá no perfil de Ronaldo, vai ter esse cupom de desconto para vocês terem 40% na participação, né? Aulas ao vivo, aulas gravadas, grupo de discussão, material exclusivo, muita coisa boa para você participar desse curso. E em breve nós vamos lançar também um curso prêmio sobre improbidade administrativa, mas isso vai ser agora em março. A gente deve começar a dar mais informações e lançar, acho que no final de março, esse curso premium sobre a lei de improbidade administrativa. Então, quero agradecer a todos que participaram, a todos que comentaram. Espero que essa live tenha auxiliado vocês, a todos vocês, nas suas atuações profissionais e dado um gostinho, né, um pequeno gostinho do que vai ser a nossa Masterclass com essas duas grandes feras das contratações públicas. Queridos amigos, um abração para vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau. Tchau. Tchau.